UFSCar aderiu à Operação Corta-Fogo de São Carlos para intensificar as ações de prevenção de incêndio nas áreas de vegetação do Campo São Carlos. Esta é uma operação vinculada ao Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e coordenada pelo Ministério Público Estadual. Dentre as ações está a queima prescrita da vegetação morta para a prevenção de incêndios florestais nas áreas da Embrapa, UFSCar e do Parque Ecológico, que foram severamente atingidas por um incêndio no ano de 2021. Qual que é a técnica, né, da queima prescrita? É a gente colocar fogo propositadamente, principalmente nessa massa de capim e nas folhas, naquela biomassa que caiu e que secou, né, na quantidade muito grande de combustível, no excesso de combustível que a gente tem, num período em que a umidade, o vento ainda estão favoráveis a gente, né? De maneira que a gente possa controlar a velocidade desse fogo, a expansão desse fogo, a área em que ele vai queimar, para que quando a gente chegar no início da época seca, aí, que vão ser os meses de maio, principalmente junho, julho, até setembro, esse capim, que seria a ignição do incêndio florestal, ele não existe, né? Ou ele esteja em quantidade reduzida. Então, a ideia é isso, é a gente diminuir o combustível agora na época propícia, na época mais úmida, né? Para que na época do pico da estiagem a gente não tenha esse excesso de biomassa que facilita a ocorrência do incêndio. É muito difícil numa floresta formada, como é o caso da UFSCar, tanto na parte dos eucaliptos quanto na parte do cerrado, que a gente tenha um incêndio de grandes proporções se a gente tomar essas atitudes preventivas antes, claro, sem abandonar as medidas preventivas clássicas, como, por exemplo, a manutenção dos aceros, né, as roçadas. A gente vai fazer tudo junto, inclusive a queima prescrita. A queima prescrita será coordenada e operacionalizada pelo Corpo de Bombeiros com o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Defesa Civil Municipal, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Fundação Florestal, da Polícia Florestal, da UFSCar, da Embrapa, das concessionárias das rodovias e do Parque Ecológico de São Carlos. A operação ela começa já com bastante tempo de antecedência. Há necessidade de uma visita prévia no local para a gente verificar qual é a vegetação e como ela é constituída. Então, a vegetação ela é dividida conforme a espessura do material, né? Porque conforme a espessura é a reação que ela tem de reter e liberar umidade. Então, a gente faz uma análise prévia da quantidade de material combustível, gramíneas, que tem no local também, e verifica o potencial de risco dessa operação. Então, a gente analisa com isso a quantidade de energia que ela pode liberar, né? Porque o que a gente quer ter todo o tempo é o controle daquele fogo para que ele não passe da temperatura e realmente libere uma energia muito alta, que nós a gente tendo o controle dessa situação, a gente consegue preservar aí praticamente toda a vegetação realmente nativa daquele ponto, né? E também proporciona para que a fauna existente ela tenha total liberdade aí de trânsito dentro da área e consiga sair da área que a gente está trabalhando e posteriormente ela retorna para uma área aí mais protegida para ela também. A gente verifica os pontos específicos e faz alguns cálculos para a gente ter noção da quantidade de efetivo e materiais necessários para o trabalho. Especificamente para a UFSCar, a gente planejou aí 3 dias para estar trabalhando, né? Sendo que o primeiro dia vai ser o dia de maior intensidade de trabalho, porque a gente tem uma área maior para ser realmente trabalhada, manejada, né? E aonde vai necessitar a maior parte dos nossos recursos. A gente estipulou por volta de um dia de trabalho, né? Começando aí por volta de umas 8h30, 9 horas, que realmente vai ser iniciado a queima,
E por volta de umas 18 horas, acredito que a gente já tenha terminado já com a extinção e realmente feito até o rescaldo no local. O que a gente leva em consideração é justamente o combustível, né, o tamanho da área, as vias de acesso que a gente pode estar utilizando aí para manejar o fogo, né, e a velocidade do vento, que é extremamente importante para a gente. E nesses dias de trabalho, nós teremos aí o controle total do fogo, o que vai permitir o manejo da área e o manejo até da fauna de uma forma bem tranquila para a universidade. Érica Pugliese, secretária da Secretaria-Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade da UFSCar, explica como a universidade tem atuado nas ações de prevenção a incêndio em suas áreas de vegetação desde 2021. A UFSCar, desde 2021, estruturou um projeto de extensão, manejo florestal como suporte para a realização de ações integradas de educação e cultura ambiental no campus São Carlos. E a partir deste projeto que foi estruturado, são feitas ações no sentido da estruturação da recomposição das áreas que foram afetadas pelo incêndio em 2021. Temos também algumas ações de caráter de melhoria das infraestruturas que dão suporte a essas áreas naturais. Foi feita também a retirada dos eucaliptos que foram atingidos pelo incêndio. E a partir da retirada desses eucaliptos, está sendo conduzida a manutenção dessas áreas e também a melhoria das condições das vias de acesso às áreas naturais. Então, está programado a realização anual da manutenção dos aceiros, né, que o aceiro ele é visto, então, como uma medida preventiva que é utilizada para o deslocamento. Dessa forma, nós temos 3 frentes, basicamente, de atuação dentro do projeto, que contemplam desde a infraestrutura, a recomposição de estruturas que foram perdidas, a manutenção dessas áreas, a produção de mudas e recomposição e o monitoramento da condução dessa regeneração da área e ainda as ações de educação e cultura ambiental.